Paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você no dia de hoje. Eu quero falar aqui sobre algo que é muito importante para nós, algo que nos leva para mais próximo de Deus, algo que vai nos dar certeza que vamos conquistar aquilo que sonhamos, aquilo que queremos, aquilo que precisamos, mas também aquilo que Deus tem para nós, que é a fé. Eu quero falar aqui sobre a importância e o poder da fé. Eu quero citar aqui um versículo que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que vai dizer: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o que nos direciona, a fé é o que nos leva para próximo de Deus, a fé é o que nos coloca no caminho que o Senhor escolheu para a nossa vida. A fé é o que nos alinha com o destino que Deus tem para nós. A fé é o que nos alinha com os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. A Bíblia vai citar vários e vários exemplos de pessoas que foram curadas, pessoas que viveram milagres, pessoas que mudaram completamente de vida, de situação, por causa da fé. Muita gente pensa, mas o que é fé? Muita gente diz que tem fé em Deus, muita gente fala que crê em Deus, mas fé não é simplesmente crer em Deus. A fé ela vai muito mais além, é algo muito mais profundo. A fé é o que te dá a certeza que vai dar tudo certo quando você está passando por um deserto, passando por um vale, passando por uma dificuldade nessa vida. É a fé que vai te levantar quando você estiver caído, quando tudo vier contra a sua vida, quando todos estiverem contra você, quando as coisas parecerem impossíveis de acontecer, de se resolver. É a fé que vai garantir que tudo vai dar certo. Se a gente mantém a nossa fé firme no Senhor, se a gente mantém uma fé inabalável no Senhor, a Bíblia vai dizer que nada nos atinge. Pode tudo se levantar contra nós, mas a gente vai permanecer de pé. Pode vir doença, pode vir conta atrasada, pode vir tudo. A gente vai permanecer, porque a nossa fé, ela está no Pai, e Ele é fiel. Eu quero citar aqui um exemplo de cura pela fé, porque quantas pessoas hoje estão num leito de hospital, quantas pessoas estão com a vida contada pelo homem, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa ali internada, numa situação difícil, o médico fala: olha, despede porque ela tem uma semana, despede porque ela tem 2 dias. Mas a Bíblia vai dizer que a última palavra ela não vem do homem, a última palavra ela vem do Senhor. E enquanto você permanecer fiel a essa palavra, você vai ter a certeza de que aquela pessoa ela só vai subir se Deus permitir. Mas é a sua fé, é a fé daquela pessoa que vai curar aquela pessoa, que vai tirar aquela pessoa daquela situação. Olha que exemplo. Jesus, certo dia, ele estava no meio de uma multidão. Ele estava passando por um lugar e se juntou toda uma multidão ao redor dele. As pessoas querendo tocar nele para receber bênçãos. E naquela época as pessoas elas iam atrás de Jesus, querendo que Jesus tocasse nelas para elas serem curadas. E a Bíblia vai dizer que uma mulher, ela vivia há muitos anos de um fluxo de sangue que ela não conseguia se curar. Ela gastou todo o seu dinheiro, gastou tudo que ela tinha na esperança de se curar daquela enfermidade e nada aconteceu. Então aquela mulher ela ficou sabendo que Jesus ele havia de passar naquele lugar. Então a Bíblia vai dizer que ela foi rastejando entre a multidão, porque uma mulher naquela situação ela era considerada impura, ela não poderia estar no meio das outras pessoas, ela deveria estar isolada. Então ela não poderia tocar em ninguém, principalmente em Jesus. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher começou a rastejar no meio daquela multidão. E ela tinha no pensamento dela: Senhor, se eu talmente só tocar nas suas vestes, eu serei curada. E a Bíblia vai dizer que quando aquela mulher se aproximou dos pés de Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus e o seu fluxo cessou imediatamente. Ou seja, Jesus ele não fez nada, ele nem sequer viu aquela mulher. Por mais que Jesus era poderoso, por mais que Jesus era considerado o próprio Deus, ele não fez nada. A fé daquela mulher curou ela.
o próprio Jesus disse: mulher, a tua fé te curou. Por quê? Porque ela tinha convicção, ela tinha a certeza que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E qual é o exemplo que eu quero trazer para você através dessa passagem bíblica? Eu quero dizer que por mais que as coisas pareçam impossíveis para você, por mais que você olhe para aquela situação e você vê que não tem jeito, se você tiver convicção, se você tiver a certeza em Deus que aquela situação ela vai passar, que aquela situação ela vai melhorar, vai acontecer. Mas a Bíblia diz: se tiverdes fé e não duvidardes, tudo lhe é possível. Então não adianta você ter a certeza que vai acontecer, mas quando você vê que está prestes a acontecer ou não acontecer, você duvidar. Porque a dúvida, ela anda no caminho contrário da fé. Se você tem fé, mas duvida, de nada vale a sua fé. A fé ela tem que ser uma verdadeira convicção de que aquilo vai acontecer. Várias outras pessoas foram curadas através da fé. Vários milagres foram feitos através da fé. Ou seja, muitas das vezes Jesus ele não precisa fazer nada por nós. Somos nós que temos que fazer. Porque muitas vezes a gente fica esperando o Senhor fazer algo para nós. A gente fica esperando o Senhor realizar os nossos sonhos. E a gente fica só ali esperando. Ao invés da gente correr atrás, a gente fazer, a gente exercitar a nossa fé, a gente colocar a nossa fé em prática. Porque é a nossa fé que vai fazer. Deus ele faz sim, porque ele é poderoso o suficiente para fazer. Mas ele quer que nós façamos através da nossa fé. Se a gente entendesse o poder que tem na nossa fé, se a gente entendesse o poder que a gente tem nas mãos, a Bíblia vai dizer de uma fé que pode mover montanhas. A Bíblia vai dizer que a sua fé, ela tem o poder para mover uma montanha. Imagina, se está escrita é porque é verdade. Deus não mandaria escrever na palavra dele se ele não tivesse certeza que fosse acontecer. O poder da nossa fé é muito mais além do que a gente pode imaginar. Porque se a gente exercitasse mais a nossa fé, se a gente procurasse usar mais a nossa fé, muitas coisas aconteceriam na nossa vida. Muitas das dificuldades que nós passamos hoje, a gente não estaria passando. A Bíblia vai dizer também que havia um homem que tinha um filho que estava possuído por um demônio. Então aquele homem levou aquela criança aos discípulos para que expulsassem aquele demônio daquela criança. E a Bíblia vai dizer que os discípulos eles não conseguiram expulsar. Então aquele homem levou aquela criança até Jesus. E Jesus tão somente olhou para aquela criança e o demônio saiu na hora. Por quê? Porque ele reconheceu a autoridade, ele reconheceu o poder. Então Jesus disse para os discípulos, perguntou aos discípulos por que eles não conseguiram expulsar. E o próprio Jesus disse, por causa da pequena fé. Ou seja, eles não tiveram fé o suficiente para colocar a autoridade que eles tinham sobre aquele demônio. E hoje em dia a gente tem esse poder de fazer isso hoje. A gente tem o poder de expulsar demônios no nome de Jesus. Ele nos deu essa autoridade. Só que se a gente não tiver fé, se a gente não tiver a convicção de que aquilo vai acontecer, não vai acontecer. Porque todas as coisas sobrenaturais da parte de Deus, elas acontecem por meio da fé. É através da fé. Não é através do poder, não é através da autoridade, é através da fé. Se você tiver a convicção que aquilo ali vai acontecer, vai acontecer. Porque a fé é muito mais do que simplesmente crer que Deus pode fazer. É crer que nós podemos fazer. Porque nós temos os mesmos poderes que Jesus tinha. Ele mesmo nos disse isso. Que faríamos obras iguais ou até maiores do que as dele. Então, irmãos, eu quero mostrar a você o poder que tem a sua fé. Medita na palavra, ora ao Senhor, pede Ele para te ensinar a usar e fortalecer a sua fé, para que situação difícil nenhuma permaneça na sua vida, para que enfermidade, que doença nenhuma permaneça na sua vida, que você tenha fé e convicção para expulsar todo o mal, toda a influência do diabo sobre a sua vida.
Eu quero pedir a Deus que Deus abençoe o seu dia hoje. Eu quero pedir que Deus ele abençoe a sua vida, que Ele te guarde, que Ele possa fortalecer a sua fé, que Ele possa te ensinar a usar a sua fé para derrubar todo o mal, para derrubar toda enfermidade, para derrubar toda dificuldade que se levanta sobre a sua vida. E eu te peço que, se você gostou dessa mensagem, que se Deus falou com você através dessa mensagem, compartilha também com outras pessoas para que elas possam entender o poder da fé, que elas possam também aprender a usar a fé para fazer maravilhas, para fazer milagres, para curar, para libertar, para ajudar outras pessoas. E que o nosso Senhor Jesus ele possa te abençoar, te guardar e te livrar de todo mal. E que o seu dia possa ser abençoado em nome de Jesus.